Meus senhores, minhas senhoras, caros colegas da ciência e do espírito, e principalmente você, leitor ou leitora, que ousa abrir os olhos da mente para além da superfície do sono, permita-me uma longa conversa. De antemão, peço-lhe paciência, pois aquilo de que tratarei não é simples. Falo, afinal, da mais escura, da mais íntima e, ao mesmo tempo, da mais escancarada das manifestações psíquicas, o sonho. É com um misto de entusiasmo e de severa resistência interna que escrevi o livro que dei a público no limiar do século XX, ainda que o tenha completado em 1899, num gesto quase simbólico. Abrir o novo século com uma nova forma de compreender o ser humano. A interpretação dos sonhos não é, e nunca quis ser, um tratado de fácil digestão. Tampouco é uma coleção de curiosidades noturnas. Não escrevi para satisfazer a sede de mistério daqueles que buscam nos sonhos algo mágico ou profético, como faziam os antigos oniromantes da antiguidade. Escrevi, sim, movido por um objetivo mais ambicioso e mais ousado: demonstrar que o sonho é o caminho privilegiado, ou, como direi mais adiante, a via régia para o inconsciente. Antes que prossigamos, permita-me enunciar de maneira solene e sem rodeios a hipótese que está no centro de toda essa obra. Todo sonho é, em essência, a realização, disfarçada, de um desejo reprimido. Sei que essa frase causará, como causou, protestos, espanto, escárnio ou incredulidade. Sei que, à primeira vista, ela parecerá simplista, até absurda. Como pode ser desejo aquilo que me causa angústia no sono? Como pode um pesadelo terrível, que me arranca lágrimas e suor, ser ainda assim a encenação de um querer oculto? Mas peço, não julgue apressadamente, pois o que aqui se apresenta como simplificação encobre, na verdade, uma complexa arquitetura do funcionamento psíquico, que escapa às leis da lógica consciente. Sim, o desejo que o sonho realiza pode ser inaceitável, pode ser recalcado, pode ser infantil, obsceno, agressivo, ambivalente, e por isso mesmo, ele precisa ser disfarçado. É esse disfarce que chamei de distorção onírica, que torna o sonho enigmático, mas não incompreensível. Pelo contrário, ele pode e deve ser interpretado. E é isso que proponho. Como cheguei a essa conclusão? Permita-me um retorno às origens. Ao observar atentamente meus próprios sonhos, ao submetê-los a uma análise paciente, às vezes dolorosa, percebi que eles não eram produto do acaso, nem do caos, nem de um simples jogo de neurônios fatigados. Havia neles lógica, intenção, desejo e, sobretudo, história. História pessoal, memórias infantis, astros da vida emocional. Tomei então um método, o método da associação livre, que viria a se tornar pilar da psicanálise, e passei a aplicá-lo aos meus sonhos e aos de meus pacientes. Pedi-lhes que falassem livremente, sem censura, sobre qualquer elemento do sonho. E o que emergia dessas associações não era trivial. Eram lembranças esquecidas, afetos recalcados, situações da infância, pequenas cenas, cuja força simbólica escapava ao juízo consciente, mas falava alto no teatro noturno da mente. O sonho, descobri, não fala a linguagem da razão. Ele fala a linguagem do inconsciente. Uma linguagem plástica, condensada, deslocada, metafórica. Ele condensa várias ideias em uma única imagem. Ele desloca emoções de uma representação ameaçadora para outra mais aceitável. Ele dramatiza pensamentos abstratos em cenas visuais. E ao final, quando despertamos, nossa consciência tenta ainda aplicar um último véu. A elaboração secundária que busca corrigir o absurdo do sonho, tornando-o um relato coerente, ainda que infiel à sua origem. Esses são os mecanismos que constituem o que denominei de trabalho do sonho. Um verdadeiro labor noturno da psique, que atua no silêncio do sono para realizar desejos recalcados, evitando ao mesmo tempo o desprazer que sua expressão direta causaria. Sim, é esse o paradoxo.
O sonho é ao mesmo tempo expressão e disfarce. Ele diz, e ao mesmo tempo esconde. Mas ao analista atento, ao sujeito que ousa olhar para si com honestidade radical, ele se revela. Cada sonho, por mais banal ou absurdo que pareça, é uma carta escrita pelo inconsciente ao ego adormecido. Escrita em linguagem simbólica, cifrada, como os hieróglifos do Antigo Egito. A tarefa do analista é a de um decifrador. A chave não está em dicionários de símbolos, mas na história singular de cada sujeito. Mas permitam-me ir além. Se o sonho realiza desejos, de onde vêm esses desejos? A resposta é tão perturbadora quanto reveladora. Eles vêm muitas vezes da infância, da sexualidade infantil, dos conflitos precoces, das experiências formadoras da psique. O sonho atualiza e reencena dramas passados, frequentemente não resolvidos. Ele é, por isso, uma ponte entre o passado e o presente, entre o inconsciente e o consciente, entre o recalcado e o manifesto. E aqui me detenho em uma ideia central. O inconsciente não é uma instância menor ou inferior da mente. Pelo contrário, ele é o fundamento sobre o qual o edifício do eu se constrói. Reprimir o inconsciente não o elimina, apenas o torna mais criativo, mais simbólico, mais insistente. Ele retorna nos sonhos, nos lapsos, nos sintomas. Por isso, quem deseja conhecer-se verdadeiramente deve escutar seus sonhos com a atenção que se dá a uma revelação interior. Se fui chamado de pai da psicanálise, não é por um capricho histórico, é porque fui o primeiro a afirmar, com base em observação rigorosa e coragem teórica, que a mente humana não é transparente a si mesma, que aquilo que pensamos ser nosso eu é apenas a ponta do iceberg, e que a parte submersa, ou inconsciente, nos governa em grande medida. Com a interpretação dos sonhos, dei o primeiro passo concreto nessa direção. Mostrei que o inconsciente fala, e fala alto, por meio dos sonhos, e que cabe a nós aprender sua gramática secreta. Convido você, portanto, a não desprezar mais o que sonha. Sonhar não é perder-se, é reencontrar-se. Cada sonho é um mapa, ainda que invertido, de desejos, temores e lembranças que habitam seu íntimo. Interpretá-los não é decifrar enigmas externos, mas ouvir os ecos profundos da alma. E como disse certa vez, e repito com convicção, os sonhos são realizações disfarçadas de desejos reprimidos. Descobri isso não de uma vez, mas pacientemente no exercício da escuta. Espero que você possa agora escutar-se também. Com consideração, Sigmund Freud.